As grandes conquistas do futebol paranaense. Futebol, a paixão, a arte e a cultura de uma nação. De norte a sul, de leste a oeste. Todos os estados da federação já tiveram suas grandes conquistas. E como em um verdadeiro túnel do tempo, vamos recordar os títulos marcantes do glorioso Alviverde, do gigante tricolor, do destemido Tubarão e do poderoso Furacão. Explode o meu povão do Verdão Coxa Branca no placar luminoso do Maracanã, o símbolo do Curitiba, festa de um povo, pujança de uma gente. O Campeonato Brasileiro de 85 teve uma formulação de disputa um pouco diferente em relação às suas edições anteriores. A competição teve participação de 42 equipes divididas em 4 grupos. Nos grupos A e B, ficavam os times com maior pontuação no ranking da CBF. E nos grupos C e D, mais 20 equipes classificadas via estaduais, além de Remo e Uberlândia, campeão e vice do módulo de prata de 84. O jornalista Cristian Toledo, que hoje é comentarista de esportes da RPC TV, analisa a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro de 85. Era, na verdade, a Série A e a Série B juntas. Só que ela tinha uma grande falha, que os times que estavam separados na turma dos menores, eram 2 grupos com os ditos grandes, 2 grupos com os menores, eles tinham as mesmas chances dos que estavam no grupo. Por exemplo, se tinha um grupo que tinha Flamengo, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Santos, Curitiba, eu estou chutando, não me lembro exatamente quais eram os grupos, mas nesses grupos saíam 2 de cada grupo. E no outro grupo, que tinha os times mais fracos naquele momento, saíram também 2. Essa discrepância inicial acabou sendo diluída pelas campanhas. No momento em que 2 dos times, dos 4 semifinalistas, 2 dos times eram dos grupos principais, Curitiba e Atlético Mineiro, e eles se enfrentaram, e 2 eram dos grupos dos ditos menores, Bangu e Brasil, que se enfrentaram na outra semifinal. Então, era um regulamento típico do brasileiro entre 72 e até 86, né, onde foi mais a época do formulismo. Era um típico campeonato desse período, com um número um pouco menor do que nos anos 70, mas com algumas desarrumações típicas da organização da CBF naquele tempo. Um dos jogadores mais emblemáticos da história do Curitiba, o goleiro Jairo, recorda a importância que teve a troca de técnico para a conquista alviverde, já que o Coxa começou o certame nacional com Dino Sani e terminou com o Enio Andrade. Essa mudança de treinador para nós foi muito bom, porque o Enio Andrade, para todos os atletas que estavam no elenco do Curitiba, era considerado o melhor treinador do país, sabe? E além de tudo, era um amigo do atleta. E isso fez com que a equipe começou a se superar em todos os sentidos e fez com que nós chegássemos a essa conquista tão importante que foi em 85. No dia 14 de abril de 1985, chegava ao fim a primeira fase da competição. Depois de 19 jogos, o time Coxa Branca recebia o Santos no Couto Pereira para o último jogo da fase inicial. Em uma partida cheia de emoção, o Alviverde Paranaense venceu por 2-1. Contudo, a vitória só veio nos acréscimos com um gol de Lela Careta no fim da partida. Quase 44 minutos passados até o final. Curitiba foi com o Dilda, meteu enfiado na cara do gol, sobrou para Marco Aurélio, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Depois de passar por times como Corinthians, Sport e Joinville na segunda fase do campeonato, a equipe paranaense avançou para as semifinais e enfrentou o Atlético Mineiro em 2 jogos decisivos. O primeiro jogo foi no dia 24 de julho de 85, no Couto Pereira, e terminou com vitória Coxa Branca por 1-0, gol do zagueiro Heraldo. No jogo da volta, que aconteceu no Mineirão, em 28 de julho, o Curitiba segurou o empate que o levou para a grande final. Vai nessa, garoto, correu, meteu na cara do gol, cortou a zaga, atenção, vai sair do gol, disparou! Gol! Bonito, Heraldo! Eis que chegou o dia da grande decisão. Era 31 de julho de 85.
Depois de percorrer um caminho árduo, o time do Alto da Glória chegava ao maior templo do futebol mundial, o estádio Mário Filho, o Maracanã, para disputar o jogo mais importante de sua história contra o Bangu. Durante os 90 minutos do tempo regulamentar, o jogo foi muito equilibrado, terminando empatado em 1-1, levando então à definição do título para as penalidades. O goleiro Jairo, que estava dentro do campo no banco de suplentes do Coritiba, lembra os momentos mais importantes daquela final. Foi um jogo igual, sabe? Eu acho que foi um jogo igual. Inclusive, com a participação dos goleiros, foram bem nesse jogo. O Rafael no Coritiba, eu não estou lembrado do goleiro que era do Bangu, mas era um que foi do Palmeiras antes. Gilmar também foi muito bem. Então, nós tomamos o gol, parece-me, primeiro. Foi do Marinho, né, o gol, e logo depois o Índio fez aquele gol de falta lá, que foi excelente. Então, esse empate, inclusive teve até um detalhe nisso tudo aí, é que o Enio era um treinador que não permitia que ninguém desse opinião, né, mas antes desse jogo terminar, que estava 1-1, o presidente, que era o Evangelino, queria que o Enio me colocasse no jogo porque eu pegava pênalti. E o Evangelino falou várias vezes com o Enio, põe o Jairão, que o Jairão pega pênalti, vai pro pênalti, ele pega. E eu peguei vários pênaltis no Curitiba. Claro que ele que mandava, ele não permitiu isso acontecer. Na prática, o Rafael não pegou nenhum pênalti. Nós vencemos porque o Ado chutou o pênalti fora, né? Depois ele ainda ficou falando, sabe, pro Enio, tá vendo? Ele não pegou nenhum, ele não pega pênalti. Isso, ele falando que o Rafael era bom goleiro, mas não pegava pênalti, que tinha que me pôr porque eu era pegador de pênalti. O Rafael me parece com muita intuição. Todo o Paraná torcendo, o lado correu, bateu pra fora! Vamos lá, Gomes! Vamos lá! Nos seus pés, o título do Paraná, do Curitiba como campeão do Brasil. Tem que ser agora, Gomes! A nega está no gramado, pediu pra entrar, correu, Gomes bateu pro gol! Brasil! Há 49 anos no Alto da Glória e um dos maiores ídolos da história do Curitiba Futebol Clube, Dirceu Krieger já não estava mais em campo no ano da conquista do título brasileiro, em 1985. Contudo, o Flecha Loira foi um dos pilares da campanha alviverde, atuando como assistente técnico, dirigindo o time durante algumas rodadas após a troca no comando técnico e participando ativamente de uma das histórias mais marcantes daquela trajetória, como ele mesmo conta. Houve uma paralisação no Campeonato Brasileiro, como se fosse a Copa Sul-Americana, aquelas coisas. Então houve uma paralisação de, não sei se de 20 dias, um mês. Tá. O Enio Andrade, nós tivemos uma semana de folga. Foi dada uma semana de folga, tá, ó, jogamos, reapresenta-se só na outra segunda-feira. O Flamengo não estava passando uma fase boa. E o Enio Andrade teve uma proposta do Flamengo. E eu cheguei, e foi justamente naquele momento que nós classificamos uma fase mais aguda. E passamos para aquela fase, assim, de um modo que você... Aí eu não acredito que passou. E daí o Enio chegou para mim e disse assim, Krieger, provavelmente eu vou para o Flamengo. Então se eu não voltar, tá, obrigado por tudo, tá. Eu disse, Enio, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque você já foi campeão brasileiro. Você conquistou essa passagem, graças a você. Era impossível, você conquistou. Pô, você imagine você ser campeão brasileiro com o Curitiba. E você tem tudo para isso. As coisas estão se encaminhando, você não está captando isso? Que as coisas estão se encaminhando para nós sermos campeões brasileiros. E o Flamengo está numa situação péssima. O Flamengo foi assim, mal. Se você pegar a classificação, foi mal. Ele disse, Krieger, você acha que eu vou ser campeão? Será que... As coisas estão aí, estão coincidindo, e quando começa a coincidir, pode ocorrer. Ele retornou depois da semana, ele não aceitou ir para o Flamengo. Disse, não, vou continuar no Curitiba. Voltou na segunda-feira, tá, começamos a reiniciar os trabalhos. Não se conversou nada a respeito do que tínhamos falado antes, tá? Oi, só, tudo bem? Como é que tá? Vamos lá, descansou bem, tá? Quando terminou o jogo, que nós ganhamos o título, ele, emocionado,
ele me abraçou, muito emocionado, e disse assim: Krieger, muito obrigado, muito obrigado. Eu fui mais uma vez campeão brasileiro, e fui campeão com Curitiba, que ninguém jamais diria, e eu devo a você. O jornalista e radialista esportivo Paulo Mosman, que participou da cobertura de toda a campanha vitoriosa do Coritiba em 85, destaca a representatividade dessa conquista para o futebol paranaense. Curitiba personalizou essa condição, um time que já tinha conquistado o Torneio do Povo, conquistando de forma inédita para o futebol paranaense o primeiro título nacional. Curitiba como campeão do Brasil, tem que ser agora Gomes! A negação no gramado, pediu para entrar, correu, Gomes bateu pro gol! Brasil! E no próximo bloco vamos falar sobre o Paraná Clube, o tricolor da Vila, campeão brasileiro da divisão intermediária de 1992. Ele foi arrumando, foi levando, foi pintando, foi levando, foi caindo, foi levantando, foi levando inteligentemente na saída do goleirão Bardi. Saulo é o nome dele. O Campeonato Brasileiro da Série B, no ano de 92, contou com a participação de 32 clubes e foi disputado em 4 fases. O jornalista esportivo Iraptan Costa, que é setorista da Rádio Transamérica Curitiba e cobre o Paraná há 24 anos, comenta a suposta manipulação para favorecer a equipe do Grêmio de Porto Alegre e critica o regulamento confuso da competição. A manipulação aconteceu, né? Tanto que inicialmente não se falava no acesso de 12 equipes, como acabou se transformando o campeonato. O campeonato ele teve a sua fórmula de disputa alterada no transcorrer da competição. Tanto que na época a gente falava, o samba do crioulo doido, porque ninguém sabia como é que funcionava, como é que classificava quem. E uma hora eram 2, daqui a pouco eram 3, daqui a pouco viraram 12 classificados. E foi assim, o começo da competição foi muito assim, ninguém sabia qual era o norte a seguir, porque a CBF a todo instante, né, apresentava um fato novo. E aí, com isso, com esses formulismos, né, tivemos 4 etapas e tal, até chegar à finalíssima, que foi entre o Paraná e o Vitória. Mas antes disso, eles já haviam definido, né, os 12 que subiriam, né? Entre eles estavam o Paraná, estava o Curitiba e estava o Grêmio, que foi o grande agente causador dessa reviravolta, de todo essa manipulação que aconteceu. Um dos primeiros jogadores a ser contratado pelo Paraná, após a fusão entre Pinheiros e Colorado, em 1989, o meio-campo Adoilson, da equipe campeã paranaense em 1991 e campeão brasileiro da segunda divisão em 1992 pelo tricolor da Vila, descreve Otacílio Gonçalves, o arquiteto da equipe tricolor. Ele também fala um pouco sobre o time que mandou no estado do Paraná, no início dos anos 90. Tive o prazer de trabalhar com ele, conhecer ele na época. E eu tive vários treinadores em outros times, time grande. É treinador que jogou na seleção brasileira, a gente teve, mas o Otacílio é uma coisa diferente. É um cara que ele tem uma áurea muito grande, ele nasceu para a visão para ser campeão. Ele sempre dizia assim para nós que o time que ele tinha na mão, dificilmente ele perdia. E ele dizia assim, eu tenho 5 jogadores, 6 que seja, que vai atacar, e 6 jogadores que sabem jogar, que era eu, Serginho, Saulo, o Maurílio quando jogava, João Antônio. Então a gente ia pra cima para jogar, e nós tínhamos uma facilidade muito grande, porque todo mundo já se conhecia, todo mundo tinha técnica muito avançada, então isso facilitava para nossa defesa e para o nosso time. Ele dizia assim, eu posso levar 2 gols, mas eu tenho certeza que o meu time com esse jogador vai fazer 4, 5. Além de ser um dos grandes ídolos do tricolor, ao lado de Saulo, Adoilson sempre foi um jogador extremamente decisivo nos momentos mais importantes. Um exemplo claro disso são os 2 gols que marcou contra o Vitória na primeira partida do quadrangular final da Série B em 92. Lançamento sensacional para Ednelson, arrancou, foi no fundo, girou, cruzou na cara do gol, Adoilson, virou um árbitro, marca, atualizado, correu, girou, disparou! Gol!
uma ligrinha do meu povão do tricolor da Vila Capanema. Esse gigante de concretado. Tomou de pulso para a cobrança, Maurílio. Ele capricha nessa. Olha o Guarabá tentando pela grande área, já autorizado. Corpel, Maurílio levantou no primeiro pau, subiu, pintou o gol do Paraná, disparou. Gol! Maior ídolo e maior artilheiro da história do tricolor da Vila Capanema, com 104 gols marcados, Saulo faz questão de ressaltar a força do Paraná Clube, dentro e fora de campo, no início dos anos 90. Naquela ocasião, o Paraná no Sul era o clube mais forte do sul do país, né? Tanto financeiramente, como tinha grandes jogadores de qualidade técnica excepcional. Aonde nós íamos, nós jogávamos para vencer. Nós não jogávamos pensando em perder, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu acho que um time vencedor tem que ter primeira coragem. Para ter coragem também precisa ter qualidade técnica e ter um treinador que joga ofensivamente. Naquela ocasião o Tarsila adorava jogar ofensivamente. Além de nós jogarmos ofensivamente, nós tínhamos um contra-ataque mortal. Autor do gol que deu o título nacional da Série B de 92 ao tricolor, Saulo, o Tigre da Vila, descreve com perfeição a jogada do gol que deu ao Paraná Clube sua primeira conquista de nível nacional. Eu não sei se foi uma falta lateral para o Vitória ou se foi um escanteio. Eu só sei que essa bola caiu na mão do Luiz Henrique, né? O Luiz, eu me posicionei logo do lado direito do campo da Fonte Nova, que era um estádio bem pesado, a grama pesada, e ele quebrou essa bola. No próprio domínio eu já deixei um jogador para trás. Na hora que eu limpei o volante do adversário, eu já me encontrei de frente a frente com o zagueiro. E nessa hora a bola fugiu um pouquinho. Nela fugiu, eu cheguei antes do zagueiro, dei um biquinho entre as pernas dele e saí na cara do gol. Aí o Borges saiu, ele até saiu calmo, porque era um goleiro experiente, mas eu, naquela ocasião, já era um cara bem maduro dentro do campo. Esperei só que ele fizesse uma movimentação diferente. Olha que ele deu a passada, eu meti a bola entre as pernas dele e fiz o gol do título. E o momento mais especial foi que eu olhei para cima e eu só vi 6 paranistas, né? E mais de 80 mil torcedores do Vitória. Mas você vê a alegria desses 6 torcedores ou 8 torcedores naquela ocasião, balançando a bandeira e as cores do Paraná na Fonte Nova. Para mim foi uma satisfação, parecia que tinha 40 mil paranistas na Fonte Nova. Agora Tony Paraná, que se manda para o ataque. Levantada a bola para Saulo. Saulo carregou, trabalhou pela ponta direita. Sai da ponta, fecha pela meia, tentou pintar, tentou primeiro, tentou pintar. Não passa pelo segundo. Pintou o gol do Paraná. Saiu com ele, vai marcar, disparou. Gol! O ex-meio-campo Adoilson conta qual foi para ele o momento mais marcante da conquista tricolor. Tudo era, né? Tudo foi válido, tudo era gostoso, né? A gente tinha uma amizade, a gente tinha um companheirismo muito grande entre, né, a equipe, os jogadores, tudo, né? E é difícil você frisar uma. O mais importante, a coisa mais bonita que gerou tudo isso, foi a volta da gente, né? Chegando com o título de campeão, desfilando no carro de bombeiro, aquilo estava tudo inundado de paranistas, pessoas correndo, comemorando, agradecendo a nós. Isso é uma coisa que não tem dinheiro, não tem nada que pague. A alegria do ser humano, né? De saber que o seu time conseguiu aquilo e nós jogadores também alegres, felizes, né? Porque a gente sabia que tinha alcançado um objetivo. Pintou o gol do Paraná, saiu com ele, vai marcar, disparou! Meu Paraná, meu tricolor. E depois do intervalo, vamos falar do Campeonato Brasileiro de 2001, conquistado pelo Atlético Paranaense. Alex Mineiro, pode ser o gol do título do Atlético Paranaense, pode ser o gol do título, contra tudo e contra todos. No ano de 2001, o Atlético Paranaense, o Furacão da Baixada, conquistou o maior título da sua história, ao sagrar-se campeão brasileiro. Na edição daquele ano, o certame nacional teve a participação de 28 clubes, que na primeira fase jogaram todos contra todos. A partir da fase de quartas de final, os duelos eram disputados em jogo único, com o mando de campo e o direito de jogar pelo empate para o time de melhor campanha. A grande final
foi disputada em 2 jogos decisivos, com os mesmos critérios de mando de campo. Thiago Cocito, ex-meio-campo do Furacão, fala um pouco sobre o início de campeonato do time paranaense, que em 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Fizemos, eu lembro bem, naquele ano foi uma grande pré-temporada, né? Foi muito bem trabalhado, principalmente a parte física, com o professor Riva e com o Eudes, enfim, com toda a comissão. E por isso, quando as equipes ainda estavam se ajustando, né? Nós já estávamos, principalmente na parte física, acho que um pouco à frente das demais. Por isso, acredito nisso, ter tido esse arranque. Depois as coisas se nivelaram, acabou tendo uma queda, né? É difícil você saber o porquê realmente, por que aconteceu esse descenso nesse começo de campeonato, né? O porquê, às vezes, por um excesso de confiança, às vezes uma falta de concentração, a equipe deu uma titubeada, mas depois voltou realmente, né? Se encaixou novamente e depois tivemos uma campanha brilhante, né? Colocamos o pezinho no chão novamente para saber que é somente daquela maneira que nós iniciamos, com bastante humildade, que poderíamos chegar a conquistar algo maior. Ao fim da primeira fase, o Furacão Paranaense terminou com o 2º lugar na tabela, tendo conquistado 51 pontos, ficando atrás somente do São Caetano com 59. Para o primeiro jogo da fase decisiva, o adversário era o todo-poderoso São Paulo de Rogério Ceni e Kaká. Gustavo, um dos destaques do time paranaense durante o campeonato, recorda a importância desse jogo. Tem 2 histórias bacanas. Primeiro que o jogo do São Paulo foi o seguinte, o Geninho já na pré-eleição, né? Todo mundo com a sua função, ele passava a função para cada um e todo mundo com a sua função. E ele disse antes do jogo, na pré-eleição, esse é o jogo primordial, mais importante. Se a gente ganhar esse jogo, pode colocar a faixa no peito que é campeão. Então, deu a função de cada um e falou, se vira lá dentro de campo. Se a gente passar hoje, pode pegar a faixa e colocar no peito. E foi o que aconteceu. Vai o Gabiru, Adriano balançou, pensou pro meio, foi desarmado, recebeu o pé de esquerda, tabelou com ele, soltou o Lacreiro, girou, tocou o Cleber, bateu pro gol! Vai-se embora, aperta a jogada, se manda mais uma vez o Atlético, Adriano, tabelou com o Gustavo, invadiu a área, bateu pro gol, defendeu o goleiro, sobrou, Mineiro pro gol! Após passar pelo tricolor paulista, o Furacão enfrentou o Fluminense na semifinal. O ex-volante Cocito diz que para ele, o jogo pode ser considerado um dos mais emocionantes daquele campeonato. Com certeza, então. Esse jogo foi realmente muito emocionante. E o Alex só não fez chover, né? Realmente foi um jogo... E todos que falavam, né, que o Cocito estava batendo, que ia ser expulso, que ia bater no Roger, quem acabou sendo expulso nesse jogo foi o Roger. Quem ri por último ri melhor, né? Então acho que... E boca fechada não entra moça. Então, quando eles começaram a falar bastante coisa, nós sempre ficamos quietinhos, né? No caso, falando de mim, do Nen, que nosso time era violento, isso, aquilo. É como eu disse, né? Antes chorar a mãe dos outros do que a minha. Depois de uma campanha impecável durante todo o campeonato, o Furacão se encontrava a 2 jogos de conquistar o tão sonhado título de campeão brasileiro. A primeira partida aconteceu na Arena da Baixada no dia 16 de dezembro de 2001 e terminou com vitória do Atlético por 4-2. O jogo da volta foi no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e acabou com outra vitória do Furacão, por 1-0. O ex-zagueiro Gustavo, campeão brasileiro pelo rubro-negro naquele ano, lembra da grande decisão. Esses 2 melhores times chegaram por méritos, não foi por sorte, não foi por nada, foi por mérito. Então assim, os 2 melhores times da primeira fase bateram todos os outros times no mata-mata e chegaram à final. Então assim, e outra coisa, o primeiro jogo foi o jogo mais emocionante do campeonato, não foi só não, foi o jogo mais emocionante do campeonato. O São Caetano tinha um time muito forte, muito bom, mas é aquilo que a gente fala, né? O nosso time realmente, aqui dentro, era quase imbatível, né? Então, mais uma vez, tomamos um susto, né? Tomamos uma virada, né? 2-1, ficou aquele medo, aquela coisa, mas mesmo assim a confiança, né? A confiança, você olhava para o torcedor e a gente sabia que ia ganhar o jogo, que ia virar, que ia acontecer alguma coisa, né? E além de tudo, a gente contava com o Alex, né? Numa fase maravilhosa, né? O cara fez 8 gols em 4 jogos de final.
Isso acho que nunca mais vai acontecer na história, né? Kleber ajeitou, girou, saiu da marcação, que jogada agora, livre, Fabiano passou, pediu, recebeu, invadiu a área, bateu cruzado pro gol, defendeu, sobrou, Alex Mineiro pro gol! O diretor de redação do jornal Tribuna do Paraná, Rafael Tavares, que participou ativamente da fase final do campeonato, comenta a grande decisão e as dificuldades que a imprensa enfrentou para realizar a transmissão do título rubro-negro. Mas foi uma grande final. Eu lembro que São Paulo estava toda entretida nesse jogo. A cidade de São Caetano, então, eu lembro que a gente foi cedo para o estádio, estava chovendo naquele dia, mas a cidade estava tomada, as ruas todas ao redor do estádio, estava difícil de andar. Eu fiquei muito emocionado na época com a torcida do Atlético lá, a torcida do Atlético chegando. Teve um momento que chegaram os ônibus da torcida, e eles foram chegando perto do estádio, eu estava nas ruas em volta lá, estava garoando, a gente de capa de chuva, eu estava junto com o fotógrafo, o Denis Ferreira Neto, e a torcida do Atlético descendo, e a paz, não teve uma briga ao redor do campo, a torcida entrando. E depois, é claro, o momento, a hora que estava terminando o jogo, a gente ficou naquele prédio que aparece nas transmissões, tem um prédio do lado de lá, a gente ficou lá assistindo o jogo. E um pouco antes de terminar, a gente foi ali para a beira do gramado, daí os jogadores depois subindo na grade e tal. Acho que são vários momentos, assim, mas acho que o momento do título, assim, daí os dirigentes, eu lembro que eles não deram entrevista, eles correram pro vestiário para comemorar. Livre, Fabiano passou, pediu, recebeu, invadiu a área, bateu cruzado pro gol, defendeu, sobrou, Alex Mineiro pro gol! Atlético, conhecemos teu valor. E no próximo bloco vamos falar do Londrina Esporte Clube, o campeão paranaense de 2014. Na direita, bateu! Errou, campeão! No ano de 2014, foi disputada a 100ª edição do Campeonato Paranaense. Coritiba, o atual tetracampeão, Atlético e Paraná eram apontados como favoritos. Contudo, um time do interior do estado, o Londrina, o destemido Tubarão, derrubou o trio de ferro e voltou a erguer a taça de campeão após um jejum de 22 anos. Depois de começar o campeonato com uma derrota em pleno estádio do Café para o Rio Branco, o Tubarão ganhou 2 partidas seguidas, mas demorou para engrenar na competição. O meio-campo Celcinho, um dos jogadores mais experientes do elenco, analisa esse início irregular de campeonato do time alviceleste. Na verdade, vinha de uma euforia muito grande, o fato de termos feito em 2013, terminando com a melhor pontuação, as equipes que disputaram a competição. Não tem uma lógica um time terminar com a maior pontuação da competição e não chegar ao mínimo de disputar uma final, entendeu? Isso é meio sem lógica. Enfim, mas foi um ano de 2013 onde nós tivemos aí grandes êxitos na competição, então isso mexeu com todos para a temporada seguinte. Entanto, os órgãos de imprensa, como de torcedores e clubes, já olhavam o Londrina de uma situação totalmente diferente do que vinha sendo feito em anos anteriores. Não foi só o Londrina, mas como outras equipes também, a não ser o Maringá, se eu não me engano, que teve uma estabilidade muito forte no topo da tabela, as outras equipes também pilaram. Então, começo de competição é assim mesmo, né? Começo de competição, ainda as equipes se conhecem, as equipes vão procurando saber os pontos fortes e fracos das equipes adversárias, e depois, quem realmente souber jogar a competição vai crescendo no momento que tem que se crescer. Para se classificar para a fase de mata-matas do Campeonato Paranaense de 2014, o Londrina foi para a última rodada com a obrigação de vencer o Coritiba, no estádio do Café. O time não desapontou sua torcida, venceu o jogo por 2-0 e terminou a primeira fase da competição em 4º lugar, com 16 pontos marcados. Na primeira fase do mata-mata, o Tubarão passou pelo J. Malucelli. Para as semifinais, a equipe alviceleste teria pela frente um grande desafio, ao enfrentar o Atlético Paranaense, que tinha sido finalista da Copa do Brasil no ano anterior. Um dos jornalistas mais experientes do estado do Paraná, Jair de Antônio Prata, o Tatinha, que cobre o Londrina há 50 anos, fala um pouco sobre os 2 jogos da semifinal contra o Atlético Paranaense, já que depois de perder a primeira partida em Curitiba por 3-1, o Londrina reverteu o placar desfavorável.
Com uma vitória magnífica de 4-1 em pleno estádio do Café, a equipe se credenciou para a grande final. Foi uma semana, inclusive, que todo mundo pegou junto. A imprensa, a torcida, as diretorias, as rádios pegando e pedindo para que o torcedor enchesse o estádio do Café e fosse levar, inclusive, o seu 12º torcedor. E isso aconteceu. E aconteceu ainda um dia iluminado do Arthur, que acabou fazendo 3 dos 4 gols. O Londrina precisava fazer o placar e fez, e só não fez 5, 6, porque ainda o Londrina acabou perdendo 2 gols que não poderia ter perdido, que poderia fazer falta se não tivesse já definido o placar. O Atlético saiu na frente, o Londrina foi buscar com tranquilidade, não se perdeu em momento algum, pelo contrário, o técnico Tencati, mas o Alessio, que é o seu parceiro, conseguiram colocar o Londrina no trilho novamente, e aí surgiu o Arthur, que foi um dos principais goleadores do campeonato, ao lado de Joel. Lá vem Rony Dias para a cobrança, atenção, partiu para a bola, levantou a bola tocada para o gol, Arthur, gol! É do Londrina de novo, Arthur, na cobrança do escanteio, a bola caiu na esquerda, escanteio para o Londrina cobrar, na ponta esquerda para Rony Dias, a torcida se manifesta, quase 29 minutos de jogo do segundo tempo. E daqui a pouco o Silvio também no Londrina. Correu para a bola, Rony Dias levantou, subiu a defesa, a bola não ganha distância, sobra na área, Arthur de cabeça, gol! Arthur tocou a cabeça e botou a bola pro fundo do gol. 29 minutos de jogo do segundo tempo. Esse é o gol da classificação no Café. Tatinha também destaca a importância do técnico Cláudio Tencati e a maneira como o comandante Alves Celeste conduz o time. Tencati, então, tem todos esses jogadores debaixo do braço. Não tem um jogador que tem uma desavença, porque às vezes você sabe, você sai do jogo, o treinador muda, o jogador faz beicinho, sai balançando a cabeça. No Londrina isso não acontece. O Tencati conversa muito, Tencati troca muita ideia, Tencati mostra, por exemplo, vai jogar amanhã com o Santos. Hoje ele já tem todo o material do Santos mostrando para os jogadores em tape, quer dizer, não é um negócio cansativo, ele escolhe, tem treinador que bota o jogo inteiro para o jogador ver, não. Ele escolhe os principais danços da partida e fala, ó, aqui nós vamos ter que jogar assim, nós vamos ter que jogar assado. É um técnico da nova safra, é um treinador que tem dado muito, conhece muito, é estudioso, participa todo final de ano de congressos, ele vai fazer estágio com grandes treinadores, como aconteceu no final do ano, então ele tem ascendência sobre todos os jogadores do Londrina. Depois de conseguir uma virada histórica e passar pelo Atlético Paranaense nas semifinais, o Londrina chegou à desejada final para disputar o título estadual contra seu maior rival, o Maringá, no Clássico do Café. Após 2 empates no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. E no dia 13 de abril de 2014, o Alves Celeste se tornou tetracampeão paranaense. Celcinho, o camisa 10 do destemido Tubarão, relata um pouco esses 2 jogos finais e a conquista do título. Aquele ano estava também muito unido, muito focado e determinado ao título. E a confiança que eles adquiriram na competição foi absurda. Então a dificuldade ela seria maior nesse jogo de final. Ainda mais quando se tratava de um clássico do Café, um clássico regional, enfim. Tudo isso acabou influenciando dentro da partida. Na verdade, as 2 partidas, tanto no Café, aqui em Londrina, como em Maringá, nós estivemos à frente do placar. O Maringá tinha essa força, né? Além de jogar bem, eles tinham essa força de superação, né? De conseguir correr atrás do resultado, tanto dentro como fora de casa. E quando se trata de um campeonato, de uma final de estadual, tudo influencia. Então o Maringá dificultou sim a nossa vida, mas aí nós fomos coroados, graças a Deus, com o título, fora de casa, na casa do adversário. Autorização, Arthur, lave as costas, correu pra bola, bateu! Gol do Londrina! E se o Vitor pegar, o Londrina é campeão, hein? É a defesa do título, Vitor! São Vitor vai pro centro do gol, pé na direita, bateu! Errou, campeão! É tetra! O Londrina é tetra! O Londrina é tetra! Campeão paranaense! O Londrina é campeão! Cristiano perde o pênalti, manda pra fora! É campeão!
hoje és o destemido tubarão. E assim terminamos essa nossa imensa viagem ao túnel do tempo das grandes conquistas do futebol paranaense, que contou com a apresentação de Roberto Lourenço e Bruna Komachersky, edição e trabalhos técnicos de Hélio Costa Júnior, orientação do professor Leandro Catapan. A coordenação do curso de jornalismo das faculdades OPET é da professora Laci Jamene Redeua. Os gols do título brasileiro de 85 do Coritiba foram extraídos do CD Coritiba Campeão Brasileiro de 1985, com narração de Lombardi Júnior. Os gols do Paraná Clube, campeão brasileiro da divisão intermediária de 92, foram cedidos pela Rádio Banda B, com narração também de Lombardi Júnior. A Banda B também cedeu os gols do Campeonato Brasileiro de 2001, que tem narração de Marcelo Ortiz. E os gols do título paranaense do Londrina de 2014 foram cedidos pela Rádio Paiquerê AM de Londrina. Narração, J. Mateus e Eduardo Casarim.